Continuamos então a falar um pouco mais a respeito dessa questão. Bom, a gente tem um sistema atualmente, nós somos regidos pelo capitalismo no planeta inteiro, existem diferentes variações do capitalismo. Quem explora isso muito bem é o filósofo da história John Gray, John-Gray. John Gray é um filósofo da história inglês. Ele escreveu livros muito interessantes, é um pensador muito interessante, que fala de várias coisas do nosso mundo moderno. Eu vou deixar aqui no link para as descrições alguns dos vídeos dele, para vocês se interarem mais também da questão. Mas a questão aqui é que a gente é regido por um sistema que é o capitalismo, quer você queira ou não. Existem variações do capitalismo, o capitalismo italiano, dos países latinos, ibérico, espanhol, português, brasileiro, argentino e tal. Não é o mesmo capitalismo da Inglaterra, dos Estados Unidos, que não é o mesmo capitalismo da Alemanha, que não é o mesmo capitalismo da Rússia ou da China, e tudo mais, mas é o sistema econômico que vigora. Então, esse sistema, não que os outros que surgiram por um tempo, que na verdade surgiram no seio do capitalismo, e logo sumiram, socialismo, fascismo, eles também eram baseados nisso. Então, o sistema atual e todos os subsistemas que surgem tentando superá-lo valorizam o astuto. O sistema global valoriza quem é astuto. Se você cola na prova e consegue passar, o professor não percebe, você é valorizado pelos outros. As pessoas são seduzidas a seguirem isso. Você quer explorar o outro, A imensa maioria das pessoas quer gozar, quer satisfazer o ego, só que ela quer fazer isso de modo a não parecer que está fazendo. Por mais cheirosinho que você seja, você faça as coisas, não, mas não é verdade, tal. No fundo é isso. E é isso que dói muito, no ser humano. Eu percebo isso no trabalho, As pessoas no fundo quer fazer menos, quer ter mais tempo, livre para fazer coisas que na sua maioria dos casos é mundana, tal. Então assim, você vai percebendo, que a astúcia é o que vigora hoje em dia, É aquele homem do tipo médio, o homem astuto, que numa live do Flávio Vale chamada A Grande Batalha, vou colocar aqui nos links na descrição dessa live, que a meu ver foi uma das melhores que eu dei, eu falo a respeito dos 3 biótipos baseado na obra de Ubaldi, claro. O forte, o astuto e o justo. Onde hoje em dia quem predomina é o astuto. Tem muito astuto aí que se traveste de justo, de anjo, só que no fundo ele é um astuto. Ele é um astuto. E o astuto visa fazer a mesma coisa, que é a mesma coisa do homem forte, só que de modo muito mais inteligente. Ele faz isso de maneira muito mais inteligente. Então o egoísmo se sofisticou, mas em substância continua egoísmo. Então o bonzinho se dá mal, porque ele quer ser bom, mas ele não sabe como funciona o mundo. Então ele acaba sendo usado como ferramenta de astutos. E aqui eu já revelo, já acabei explicando, por que o bonzinho se dá mal e o ruim se dá bem. Porque não basta ser bonzinho, você precisa também conhecer o mundo, e agir usando as coisas do mundo até certo ponto em prol do espírito, em prol do bem. Não basta ser simples como as pombas, é preciso ser sagaz como as serpentes, já disse o Rei dos Reis. Olha só o que o Raul Seixas falou, que legal. Meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Eu me vejo, quando eu vejo essa frase, eu penso muito em mim. Eu sou tão egoísta, eu quero tanto, as coisas que
que eu gosto, são tão interessantes que eu acho que todo mundo devia começar a ouvir eu, né? Eu acho que as pessoas deveriam perceber o que eu estou falando, né? Eu abro um curso de extensão, as pessoas deviam matricular, conversar, né? Eu acho que elas deviam, né? Elas estão perdendo a oportunidade de ver as chaves, né, de redenção de suas vidas ao falarem, não dá tempo, blá 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 e tal. Eu sou tão egoísta, né? Eu só quero que as minhas coisas se difundam porque eu sinto que esse egoísmo meu, no fundo, é o maior tipo de ajuda, é o maior tipo de altruísmo que existe. Né? Porque, nossa, tudo que eu falo aqui é fundamental para que as pessoas consigam resolver o problema de suas vidas. Por mais, claro, cada um tem sua vida é muito particular, mas eu duvido que você não consiga resolvê-las usando todas essas diretrizes universais que estão sendo reveladas aqui para o mundo, através da plataforma YouTube. Duvido. Eu desafio alguém a colocar aqui, né, comentar que, olha, tudo isso que você apresentou não tem nada a ver com o que eu estou passando, não tem nada a ver. Eu desafio alguma pessoa das 8 bilhões nesse planeta a falar que tudo que eu venho desenvolvendo nos últimos meses, venho expondo aqui, não tem nada a ver. Quero ver se a pessoa tem coragem de falar isso. Duvido. Só quem está firme no caminho e vê a meta tem coragem de falar essas coisas em público, né? De ser arrogante, né, em público. Então, daí também vocês podem medir o grau de profundidade das coisas aqui. E aí você tem, né, um grande, né, famoso, né, cantor nosso aqui falando uma coisa que aponta diretamente para esses princípios universais. Não dá para fugir. Qualquer coisa na sua vida que você observar vai ter a ver com essas coisas que são supremas. Né? Se são supremas, não dá para fugir dela. É só você ver mais a fundo. Bom, e daí a gente tem outra questão aqui. Vejam só que interessante. Você tem o forte, o astuto e o justo. E você tem os métodos correspondentes dos três. Então, o homem forte, ele pega as coisas sem se preocupar. Eu roubo a vaca do meu vizinho e beleza, ó, dane-se você, eu quero a vaca e você que passe fome, na caruda. Essa é a psicologia do homem, regido pela psicologia da força. Hoje em dia, a gente também quer pegar dos outros e gozar, só que a gente faz isso de uma forma tão sutil, tão sofisticada, no campo psicológico, que não parece, né, que eu estou pegando a vaca do vizinho, mas no fundo todos nós pegamos a vaca do vizinho. Só que esse pegar a vaca do vizinho não é você chegar fisicamente lá, é você fazer um jogo para conseguir pegar, sei lá, uma disciplina de outra pessoa, construindo uma psicologia para isso, dando 1000 desculpas. É você conseguir ter os méritos naquele projeto, ter seu projeto aprovado e o outro não ter, fazendo um joguinho por baixo dos panos, costurando, né, um networking nefasto para que isso se realize. É você ir convencendo o outro, né, montando uma legislação que vai beneficiando o seu modo de vida de forma disfarçada e suprimindo o modo de vida do outro. Isso é o pegar a vaca do vizinho hoje em dia. Ele é muito sofisticado. Uma pessoa que recebe um e-mail, ignora o e-mail porque ela não quer lidar com aquilo, ela está roubando, né, sem se preocupar. Ela está roubando a oportunidade dela mesma crescer, evitando o conflito. Então, a coisa é tão astuta, é tão perigosa, que é difícil de você desmascarar. É a lógica do do this. Na verdade, o mercado oferece coisas para você porque ele quer extrair alguma coisa que ele precisa para manter essa engrenagem insana rodando.
Você só tem acesso a produtos e serviços porque isso satisfaz egoísmos. É bom até certo ponto, né? Porque existem algumas pessoas que estão aproveitando isso para adentrar no seu universo interior. Mas o que governa é o egoísmo. Não se enganem. É o egoísmo. Mas é um egoísmo cada vez mais que aponta para a sua própria extinção. Porque ele, de tanto se desenvolver, ele vai chegar à sua extinção e dar lugar a uma forma de ser radicalmente diferente. Sua voz explica isso com muito mais profundidade e de maneira até mesmo mais precisa do que eu estou expondo aqui. Por isso a necessidade, vai lá no livro para se entender. Quem tiver imbuído de preconceitos, né, tal, não vai aceitar. Fala, não, isso é mentira. Não, isso não tem nada a ver, porque na teoria econômica tal é isso. No fundo não é egoísmo, né? É para o bem-estar, blá, blá, blá. Tá bom, fica admitindo, né, que o cerebralismo, né, estendido vai levar à solução de tudo, né? Esse bem-estar. Joga o espírito fora da jogada, Deus, né, a bondade. Joga tudo isso fora. Vamos ver no que vai dar tudo isso, né? Vejamos no que vai dar. Então, aqui, né, é para quem já está pronto para a coisa, né? Então, olha só, hoje em dia a gente é regido por essa lógica. Né? Eu só concedo algo para o outro se eu tiver alguma vantagem futura. Ó, no futuro eu vou falar, ó, lembra que lá atrás eu cedi para você? Então agora você está devendo para mim, ó, você está devendo. Né? Não é assim que funciona o ser humano? É assim que funciona. Então eu dou o que não quero para que você me dê o que eu desejo ardentemente, para que eu pegue alguma coisa que eu quero. Né? E a moeda de troca de tudo isso é o dinheiro, né? A moeda. Só que a gente não está sabendo perceber. Né? A gente está usando bem a matéria, só que tendo por fim a própria matéria. E é isso que eu chamo de satanismo. Quando a gente chegar no nível de evolução superior, a nossa economia, né, o método não vai ser mais baseado na astúcia, vai ser baseado na justiça. Que hoje em dia a gente não tem justiça no mundo. Né? Justiça só tem no nome. Quer dizer, quando a lei se torna injusta, a justiça passa por cima da lei. Né? Frase revolucionária. E é o que acontece de tempos em tempos. Né? Quando a gente realmente começar a se tornar homem justo, a gente vai aplicar o método da justiça. Quer dizer, eu dou para você o que você está precisando de verdade. A sua necessidade. Seja ela material ou seja ela espiritual. Quando o outro chegar para você, eu vou me doar. Porque vou te dar o que você realmente precisa, o que está dentro das minhas possibilidades. Eu não vou dar pensando em algum egoísmo. E daí o mundo vai estar se transformando de verdade. Bom, não preciso dizer que vai haver uma nova economia radicalmente diferente da atual. Bom, mais à frente a gente vai continuar falando de economia, que esse é um tema central aqui no nosso estudo, nesse capítulo em particular. A gente se vê lá.